Palmeiras, em busca de mais um título, assim como nos últimos 2 campeonatos paulistas, perdeu a primeira batalha, mas ainda não a guerra. As informações do Verdão. Ontem na Vila Belmiro, o Palmeiras foi derrotado, perdeu no primeiro jogo da final por 1-0, quebra a invencibilidade do Palmeiras, a equipe do Santos, e o Verdão se vê numa situação parecida com o que foi em 2022 e também em 23, quando perdeu, né, vinha de partidas sem derrota e perde justamente o primeiro jogo do campeonato, esse jogo número 1 das finais. O Abel Ferreira fez uma leitura aí do que ele enxergou no jogo de ontem na Vila Belmiro. Olha, eu vou-te ser muito sincero, acho que naquelas vertentes que têm a ver com a parte de rendimento, técnica, tática, física e mental, na minha opinião houve uma que esteve abaixo das outras, que foi a parte técnica, e não vou estar aqui a explorar isto individualmente, mas é muito fácil de perceber que tecnicamente a nossa equipa não esteve ao seu nível. Muitos passos falhados, bolas paradas que têm que ser bem batidas, e na minha opinião, como te disse, tem que ver com recepções que nos deixam na cara do golo, porque em termos de oportunidades, muito sinceramente, não achei que o Santos tivesse muitas mais do que o Palmeiras, né? Inclusive a primeira flagrante é nossa, logo aos 5 minutos, assim como o Santos teve na segunda parte e o Santos fez. Tivemos a seguir outra na segunda parte pelo cruzamento de Vanderlei e o Rony, uma bela defesa do nosso adversário. Portanto, em termos de oportunidades, na minha opinião, e estou a falar a quente, não achei que o Santos tivesse muito mais oportunidades que nós. Achei sim o Santos bem mais competitivo, achei o Santos mais fresco, foi aquilo que eu achei, embora depois na segunda parte com as substituições o nosso adversário praticamente só se defendeu e bem. Mas acho que ficou bem evidente algumas execuções, quer de passes no meio campo, quer de cruzamentos no último terço, quer de combinações que sem pressão nós temos que fazer melhor, porque nós fazemos melhor e os nossos jogadores fazem melhor. Mas 1-0 para o Santos, vamos tentar fazer aqui uma paragem a meio, né? Temos já um jogo importantíssimo a seguir. Volto a dizer que, como já referi, não devia ser assim. Enquanto nós estamos a focar numa Libertadores, o nosso adversário está a preparar este jogo. Não, é como é, vamos dar o nosso melhor, e como disse, agora vai ser em nossa casa, esperamos o nosso adversário em nossa casa, no Allianz Parque, no Chiqueiro, e contamos com o apoio, com o apoio dos torcedores, e nós já demonstramos a nossa força. Agora sabemos, e viu-se ainda hoje, a vontade do nosso adversário, a forma como dividiram as bolas. Uma final. Bom, tá aí, portanto, o técnico alviverde, que se fizer a mesma estratégia que adotou no ano passado, para o jogo de quarta-feira, time reserva, e ele mesmo confirmou já que vai fazer algumas alterações, não quer jogadores cansados nem na quarta-feira, muito menos no próximo domingo. Então a expectativa é de um time 100% reserva na partida contra o São Lourenço. Esse 100% reserva indica participações, por exemplo, de alguns jogadores importantes, né, como o Gustavo Gomes, que hoje é reserva, o Richard Rios, né, o próprio Lázaro, o Rômulo, que foi contratado junto ao Novo Horizontino e apareceu no bid essa tarde, está inscrito, né, por Palmeiras pela Libertadores da América, então pode estrear já na quarta-feira. Enfim, agora o foco total é tentar reverter a desvantagem e tentar o tri no próximo domingo no Allianz Parque. É isso, o tri que não vem desde a década de 30, como a gente falou tantas vezes na semana passada. Quero falar, na verdade, com vocês sobre o time do Palmeiras no domingo, o time da volta. Mas antes, claro, é importante a opinião de vocês. A gente pode falar rapidamente sobre isso, se o Abel acerta, né, ao escalar só reservas na estreia na Libertadores contra o São Lourenço. Então, ele correu um grande risco ano passado, as pessoas esquecem disso, porque o Palmeiras classificou em primeiro lugar. O Palmeiras, se tivesse chegado à final da Libertadores, teria chegado com a melhor campanha, né, porque fez a semifinal em casa e tudo mais, decidindo em casa, né, contra o Boca. Mas as pessoas não lembram que o Palmeiras, diante, acho que do mesmo São Lourenço, foi no jogo do Morumbi. O Palmeiras passou um sufoco danado para ganhar o primeiro jogo. Ele teria começado a Libertadores com 2 derrotas consecutivas. Toma o gol, né? Com o Cerro, que a camisa é igual. Toma contra o gol, o Cerro né? Porteño.
saiu atrás e teve que buscar a virada. Então, tem um risco embutido nisso aí do que ele está fazendo. Claro que no ano passado a circunstância era bem diferente, porque era um jogo na altitude, uma viagem muito mais longa. Agora a viagem para Buenos Aires, 2 horas de voo. Imagino que o Palmeiras vá com um avião da Presidente, da empresa da Presidente, facilita, dá para acabar o jogo, volta, faz recuperação em São Paulo e tudo mais. Agora, ele fez isso contra o Água Santa, numa situação parecida, apostando na vitória no Campeonato Paulista. Imagino que ele vai repetir a dose agora. Ele vai jogar com um time alternativo ou reserva, cada um usa o termo que quiser, e vai poupar seus principais jogadores. Agora, é muito curioso para mim, essa é uma explicação, gostaria de perguntar numa entrevista coletiva para o Abel, para a sua comissão técnica, por que o time do Palmeiras cai tanto de rendimento nas paradas de data FIFA? E por que o time do Palmeiras vai tão bem quando joga um jogo atrás do outro? Domingo e quarta, quando pega ritmo, são os melhores momentos do Palmeiras. Então parece que é um time que ele perde ritmo quando está só treinando e não está jogando. E essa eu acho que é a maior preocupação hoje do torcedor do Palmeiras. O time do Palmeiras ficou 12 dias sem jogar. E você tem jogadores que não foram convocados para seleções que estão se arrastando em campo fisicamente. Isso chama realmente a atenção. Por quê? E não sou eu só que estou falando, o próprio Abel já reconheceu isso. Ele admitiu que sempre que tem uma parada de data FIFA, o time cai de rendimento. Os jogadores que foram para as seleções, o Rios acho que não sentiu nada. O Rios está voando fisicamente. O Endrick sofreu uma pancada na coxa direita, está sendo poupado para isso. E o Murilo, ele está sofrendo aquela perda de ritmo, né? Do cara que vem jogando bem, aí ele vai para a seleção, ele só treina, não joga e vai perder o ritmo, evidentemente. Mas eu tenho quase certeza que o Palmeiras vai com um time alternativo. O Rômulo vai jogar como titular. E o Gomes talvez volte para ganhar ritmo para a estreia contra o São Lourenço. É um risco? É um risco. A possibilidade de vitória diminui bastante com um time reserva diante de um adversário que, se não é uma maravilha hoje, mas é um adversário tradicional da Argentina jogando em casa. A questão também é saber se, em colocando um time reserva ou alternativo, se esse time vai ter Lázaro, vai ter Rômulo, vai ter Rony, vai ter Gustavo Gomes, vai ter... Pode precisar desses caras na final, né? Ou Richard Rios, ou não. Ou se esses caras também vão ser poupados, né? Caras que, de repente, até na cabeça do Abel Ferreira podem virar titular na partida decisiva, o caso do Richard Rios, por exemplo. Diga, Gui. Não, mas aí se você poupa também essa rapaziada, aí o time acaba ficando... perdendo muita qualidade, né? Assim, o São Lourenço, você olha para a tabela do campeonato argentino, não tá voando, né? Mas não é um baita time e tal. Cruzou com o São Paulo ano passado na Copa Sul-Americana. E pelo que eu tô vendo aqui de resultados, tá? Eu não vi o São Lourenço jogar recentemente, mas o treinador é o mesmo e a característica do ano passado está mantida. Qual que era a característica do São Lourenço e me parece ser a mesma? Um time que tenta ganhar de 1-0 todos os jogos, porque era impressionante. Ano passado é um time que praticamente não levava gol. E eu tô vendo aqui que nos últimos 8 jogos do São Lourenço, ele tomou 4 gols. Só que em 2 partidas ele tomou 2 gols. Ou seja, em 6 dessas partidas, ele não tomou nenhum gol. E quase sempre 1-0, 1-0, 1-0, 2-0, 2-1. Então, essa é a característica desse time do São Lourenço que o Palmeiras vai enfrentar. E tem outro fator. O grupo do Palmeiras esse ano na Libertadores, para mim, é um pouquinho mais forte, pode ser um pouquinho mais complicado que o do ano passado, que tinha o Bolívar, a altitude, o Cerro Porteño, que o Nori citou, e o Barcelona de Guayaquil, né? Tinha ali... Todos esses times são complicados de enfrentar fora de casa. E o Palmeiras fez 15 pontos. Mais uma vez conseguiu, né, no final das contas, apesar dessa derrota na estreia, uma baita campanha e a melhor e também o melhor recorde, né, na fase de grupos. Mas esse ano, com o São Lourenço, se você poupa e vacila na estreia, como foi ano passado contra o Bolívar, você ainda vai ter que encarar o Del Valle com um pouquinho de altitude, a qualidade que o Del Valle tem. Tudo bem que o Palmeiras tem se dado bem quando cruza com o Del Valle, mas é um time perigoso. O Corinthians sentiu isso na Libertadores do ano passado, e então não é fácil. E aí o outro time, sim, deve ser o fiel da balança, o Liverpool do Uruguai. Eu acredito que o Palmeiras vença sem problemas lá e aqui. Mas traz os seus riscos, sim, essa estratégia. Eu entendo, mas traz os seus riscos e o Palmeiras vai... aparentemente, pelas informações do Leandro, corrê-los, né, para jogar inteirão no final de semana que vem. O que faltou ontem para o Palmeiras, além de, talvez,
uma entrega, eu concordo com você quando você falou, não dá pra gente mensurar muito isso, né? Mas o Santos é que tava alucinado ontem, né? Tava acelerado. E imagino que a gente vai ver um Palmeiras acelerado na volta. Mas taticamente, você acha que tem muita gente reclamando do esquema que até outro dia era enaltecido, né? Pelo bom futebol mostrado pelo Palmeiras em outros momentos. Você não gosta desse esquema? Cansou também desse esquema de 3 zagueiros ou não tem nada a ver com o esquema? Eu acho que tem a ver com o sistema de jogo que ele adota, né? Eu não considero que o Palmeiras joga com 3 zagueiros. O Marcos Rocha não é um zagueiro, é um lateral que joga numa linha de 3, é um lateral apoiador. Ele inicia muitas jogadas do Palmeiras, é um jogador muito bom, experiente, foi muito mal no jogo de ontem, não tem como a gente não dizer isso, ele fez uma péssima partida. Ele errou tudo que ele tentou na parte de passes, de organização e foi muito mal na marcação. Não quer dizer que ele não sirva para nada. Ele é um jogador que tem uma história, uma trajetória no Palmeiras. O que eu acho é que o Palmeiras depende muito do jogo pelos lados de campo. O Palmeiras tem uma movimentação muito azeitada, entrosada, uma engrenagem que funciona muito bem para que a bola chegue ou para o Mike, ou para o Piquerez, ou para o Rafael Veiga, ou para outro cara, para o próprio Marcos Rocha, e eles cruzem essa bola para a área. Nisso o Palmeiras é fatal. Isso o Santos anulou ontem. E além do Santos ter anulado essa movimentação, os jogadores do Palmeiras individualmente foram quase todos muito mal no jogo. Os titulares. O Rafael Veiga se arrastou em campo. O Rafael Veiga estava sem força para cobrar escanteio. Essa é uma outra preocupação. Nenhum escanteio do Rafael Veiga chegou na área. A bola, ele estava sem força para colocar a bola na área. O Zé Rafael, que é um jogador regular, foi muito mal. Quem mais? O Flaco Lopes perde um gol logo no começo e acho que sente aquilo. O Hendrick até começou bem a partida, mas depois foi caindo, né? O próprio Aníbal Moreno, que é um jogador regular. Individualmente, nenhum jogador do Palmeiras se destacou. Isso acontece também, Tomás, porque o sistema não está funcionando. Eu acho que o sistema atrapalha os caras individualmente. Quando está funcionando, facilita a vida. Então o Palmeiras tem que pensar em algumas situações. Eu acho que quem mais está sofrendo com o jeito de jogar do Palmeiras hoje é o Rafael Veiga. O Rafael Veiga é um jogador talentoso, é um cara que precisa estar fresco, como eles dizem hoje, como o Abel usa esse termo, fresco, para o quê? Para atacar, para produzir, para fazer lançamento. O Rafael Veiga passa boa parte do jogo marcando o lateral adversário. Aí, para mim, é um desperdício. E isso é um erro da forma de jogar atual do Palmeiras.